Olá, boa noite. Estamos aqui no Propósito em Movimento com Michele Leme. Aqui, cada convidado é uma inspiração viva, porque aqui é o lugar onde o propósito ganha voz, ganha corpo, ganha movimentação real. Estamos aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. E aqui só vem pessoas que têm propósito, vocês estão cansados de ouvir isso. E hoje não poderia ser diferente, eu tenho aqui uma convidada muito especial, uma querida, uma pessoa que eu admiro muito, eu acompanho o trabalho, já queria trazer aqui há algum tempo, a agenda dela é lotada, ela está de viagem para a Europa, mas eu consegui trazer ela aqui para falar um pouquinho da história dela de propósito para vocês. Só que vocês vão conhecer ela após os nossos comerciais. Voltamos já! Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Voltamos agora aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Vou te pedir de novo para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Ajudar a nossa TV a entregar mais conteúdos de valor, de muito propósito pessoal que precisa ouvir. E hoje eu estou aqui com uma convidada que veio do interior, uma criança do interior, que cresceu e se tornou uma grande mulher milionária, uma mulher cheia de propósito de vida, uma mulher que está levando o propósito dela em todos os cantos desse planeta, escritora, palestrante, psicanalista, empresária, e que hoje ela tem uma identidade de sucesso. Hoje nós temos aqui com vocês Eliane Aquários. Boa noite, obrigada pelo carinho, Michele. Mas é isso aí, a minha vida foi um propósito em movimento. Tudo começou quando eu decidi não aceitar mais a condição da minha vida. Viver de decisão, né? Decisão, e a decisão criou uma ação, fiz o movimento, eu não tinha muitos recursos, morei numa cidade no interior chamada Formosa do Rio Preto, Bahia. Bem no sertão mesmo nordestino. E lá, pai agricultor, mãe professora do Mobral. Eu vi ali a casa, a gente não tinha TV, não tinha luz elétrica. Eu falei, eu não quero essa vida, o sol nasce para todos. Ele tem que nascer para mim. E tudo começou assistindo uma entrevista ali era próximo da Copa do Mundo. Eu não lembro exatamente quem foi o jogador, mas as palavras dele ficou na minha memória, que foi um impulso, né, muito necessário para sair de lá. Que ele tinha um time, mas ele tinha que treinar sozinho, porque o time não estava com ele o tempo todo e ele precisava ganhar e jogar para ganhar a Copa do Mundo. Então foi uma dedicação muito grande e eu acompanhei ali ele treinando na madrugada, numa reportagem ali de jornal, e ali eu decidi, quando terminou aquilo, eu decidi que eu não tinha um time, mas eu queria sair dali, então eu tinha que argumentar, achar meios para poder sair dali. Então, a partir do momento que eu criei, né, essa mensagem no meu cérebro, da minha identidade, o universo ele foi criando movimentos, e sim, eu saí da Bahia, vim para essa grande São Paulo. Quem quer saber mais tem que ir na palestra para assistir toda o conteúdo, toda a história. Então foi sair. Eu saí da Bahia, vim para São Paulo procurar emprego. Uma menina simples do interior, sem condições, sem roupa, sem nada. Meu Deus. Mas foi o poder das conexões. Eu falo Deus, a vontade, o desejo e a coragem de fazer, de ir atrás, de acordar cedo. E cada pedra que eu tive que passar por ela foi de muita gratidão, foi me sendo um pilar ali para chegar onde eu cheguei. Fui grato a tudo e eu falo que nem tudo é dinheiro. São as conexões. Tudo. Exatamente. Eu costumo falar isso, Eliane. Tudo são conexões. Às vezes o negócio que você não fechou está na pessoa que você não conhece ainda. Exatamente. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Mas isso que você falou é verdade. Quando a gente toma uma decisão,
de se permitir ser mais do que aquilo, não que aquilo que a gente vivia é tão ruim, não é isso, é que esse mundo é muito grande e Deus fez ele grande e fez nós grandes, imagem e semelhança dele. Então, se ele nos fez imagem e semelhança dele e entregou um mundo tão lindo, a gente não precisa ficar limitado a um único, eu falo, a um único local, né? A um único CEP. A gente pode aí desbravar. Você já conheceu muitos lugares, né? Já conheceu bastante lugares. Ela vai contar para vocês o tanto de lugares que ela já conheceu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência aqui em São Paulo, quando você chegou, as dificuldades que você encontrou para você trilhar esse caminho de sucesso. Essa menina simples que veio ali da Bahia, como qualquer pessoa que vem de uma cidade do interior, né, à procura do emprego, era a pastinha com um monte de currículo. E rodei esse São Paulo inteiro procurando emprego, esse Alphaville, Lapa, Osasco, São Paulo. Então eu procurei muitos, entreguei muitos currículos. Ouviu muitos nãos? Ouvi muitos nãos. E era assim, de você ir de Havaiana e quando chegar na porta da empresa, calçar o sapato para poder entrar, porque você não podia gastar o sapato, porque ele era emprestado. Então ele era assim de muita dificuldade mesmo. Então, mas assim, eu levei isso com muita leveza, porque eu sabia que eu ia dentro de mim, eu tinha essa certeza. Alguém vai me dar a oportunidade. E um dia, pegando o ônibus Osasco Lapa, eu encontrei um garçom dentro do ônibus, sentamos ali do lado e eu perguntei para ele, esse cara foi um marco assim de importante na minha vida, porque eu perguntei assim para ele quem era a pessoa mais importante que frequentava o bar. E ele disse que sim, tinha um diretor do Banco de Boston que frequentava lá por honra e gratidão, porque na época que ele procurava emprego, aquele bar, o dono que já havia falecido, tinha dado para ele o primeiro pão na chapa com leite com café para ele. Então ele ia lá por gratidão. E aí eu perguntei qual dia que ele vai. Tem o dia certo? Não, quase todos os dias. Qual o horário? Era cedo, ele passava lá umas 7 da manhã. E eu falei, então eu vou com você. Ele falou, mas eu não sei se ele vai hoje. Eu falei, mas eu vou com você, vou ficar lá. Ele vai, um dia ele vai. E Deus é tão abençoado na minha vida, porque aquele dia, sim, eu encontrei aquele homem ali. E ali, na simplicidade, eu tentei puxar assunto, conversa, ele não deu muita bola para mim. Eu perguntei para ele como que ele chegou para estar vestido daquele jeito. E aí ele pegou e falou, você não sabe o caminho que eu fiz para ser quem eu sou e estar vestido assim. E eu olhei nos olhos dele e falei, você também não sabe o que eu fiz para estar aqui. E ele engoliu o café e me deu o cartão do banco e falou, procura esse local aqui. E ali eu fui procurar emprego, lá onde ele mandou fazer entrevista. Já era o cartão dele, então foi muito fácil entrar no banco com aquele cartão. Então foi o início de tudo. E ali, quando eu fui contratada, eu venci todos os dias da minha vida. Porque para uma menina que veio do interior, sem nada, conseguir entrar num banco, tudo bem, que era ali, o início era atendendo quem vinha para ajudar no caixa eletrônico. Sim. Mas ali eu fiz conexões maravilhosas. Eu falava com os idosos. Esses idosos tinham filhos, tinham genros. Essas pessoas, ela me indicava as pessoas para abrir conta no banco, então consegui fazer amizade com essas pessoas. Quem vinha ali eu ajudava no caixa eletrônico. E era o meio que eu tinha. E ali eu conversava bastante, perguntava bastante, pedia ajuda às pessoas, né? Porque eu queria abrir conta no banco, trazer conta para o banco. E eu consegui muitas aberturas de conta com esse contato inicial que era ali no Posso Te Ajudar, com um coletinho ainda. Posso te ajudar? Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Eu não posso te ajudar. 17 anos. Gente de Deus. Posso te ajudar? Mulher de Eu fui Deus. começando a ajudar as pessoas no caixa eletrônico, assim, e não perdi, na época que não tinha, né? Telefones, hoje igual tem o WhatsApp, esse movimento todo. Sim, Então, claro. então eu fazia amizade nos estacionamentos, os manobristas eram meus amigos, porque eu levava lanche para ele, perguntava que os carros maiores que ele
fazia, que ele era manobrista, pedia um cartão das pessoas, e eu ligava depois por esse cartão e perguntava se eles tinham conta. E ali eu fui criando meus meios, assim, Meu Deus. condomínio, todas as pessoas para mim foram importantes. Eu falo assim, todo caminho conecta, todo caminho eu conectei com todas as pessoas, eu perguntei, eu tirei alguma coisa boa. Meu Deus, que coisa linda. Vocês perceberam aqui que ela falou bastante de conexão. Isso é a parte do network. O network, ele bem feito. Não é aquele network interesseiro. Embora a menina de 17 anos, ela tinha um interesse porque ela precisava sobreviver. Ela precisava sobreviver. Só que ela entendeu que através dessas conexões, ela poderia sim galgar um caminho melhor. E com 17 anos ali no Posso Te Ajudar, ela conseguiu extrair dali os melhores contatos, ou foi dentro do trem, né, do ônibus, o rapaz, o garçom. Dentro do ônibus, o garçom me ajudou também. Exatamente. E aí, a partir de então, começou a trajetória dela, e vocês precisam entender depois como que cresceu isso, se tornou escritora de 16 livros, 24 24 livros! livros! Eu tô desatualizada, porque até onde eu li estava 16, tô desatualizada. Vem uma história, assim, maravilhosa. Então, depois dos nossos comerciais, ela vai contar um pouco pra gente como que ela migrou ali do Posso Te Ajudar para a próxima etapa desse processo dela. Voltamos já! Voltamos, e que assunto maravilhoso! Eu queria falar aqui com a Eliane, além do que ela vai falar sobre mais conexões e como ela fez esse caminho, falar de um filme que foi um marco, né? Foi um stop, assim, que deu um start na história dela. E eu queria que ela falasse um pouquinho desse filme, Uma Linda Mulher. Esse filme foi da época ali do ano de 1990, né? Esse filme foi um marco na minha vida, que foi. Porque quem é das antigas aí vai se lembrar do filme Uma Linda Mulher. O Richard e a Vivian, o que me inspirou quando eu assisti aquele filme de uma televisão de rua? Nós não tínhamos televisão. Oh, meu Deus. Essa é outra história. E hoje ela aqui, ó, na televisão, contando a história de quando ela não tinha televisão para assistir. Então, eu assisti esse filme no hotel, passando na rua, no hotel, a televisão ficava ligada o dia inteiro, e ali aquele filme, Uma Linda Mulher, mudou, porque eu decidi, após o fim daquele filme, ser
empresária. Eu decidi ser o Richard. Eu nunca quis ser a Vivian, que as pessoas geralmente pensam, você queria ser a Vivian? Não! Eu queria ser o Richard. Aquele filme foi muito importante na minha tomada de decisão. Por quê, Michele? Porque o filme mostra que o Richard ajudou ali a Vivian a ser quem ela é, casou com ela, houve um romance ali. Porém, o que eu vi daquele filme foi ele com poder, né? De cartão de crédito, aquele homem empoderado, aquele empresário, por onde ele passava, as pessoas corriam atrás dele. Então, ele era um homem com empoderamento, com poder mesmo, tudo que ele falava, nas decisões, na negociação. Então, foi aquilo que eu assisti o filme, eu vi essa parte e eu decidi, quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. No fim, ele fala também que ele teve uma vida difícil, que ele tinha brigas com o pai, e era parecido mais ou menos com a minha história, assim, né? Claro, com o Richard. Eu decidi que eu podia ser o Richard e ser empresário. Então, eu fui buscando o universo, o que eu preciso fazer para me tornar esse cara, o que eu preciso ser para me tornar uma empresária. Então, assim, as pessoas riam, meus irmãos riam muito de mim, porque como que a gente lá da roça... Primeiro, Eliane, vou falar uma coisa para você. Primeiro, eles vão rir de você. Depois, eles vão perguntar como que você fez. E hoje, eles já devem perguntar isso para você. Porque eu cheguei num lugar, mas a gente passa por vários processos, né? Quando você chega nesse ponto de dizer de onde você veio, porque chega num processo da sua vida, Michele, as pessoas pensam que você é rico. Tu nasceu rico. E tu acha confortável essa vida das pessoas achar que você é rico. Quando você assume quem você é, que você entende a sua identidade, que você fala assim, cara, eu fiz isso, eu cheguei aqui. Aí você fala, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Exatamente. Então eu vou ser quem eu sou. Então eu comecei a dizer que eu vim da Bahia, a dizer que eu nasci, que toda a minha história, a falar a verdadeira a minha história. E é muito engraçado, porque assim, esses dias a minha mãe falou, nossa, por que tu falou que nós era pobre? Eu falei, porque nós éramos pobres, mãe. Não é a verdade. Mas não precisa mais falar isso. Eu falei, não, eu preciso falar, porque eu preciso falar quem eu sou. Porque quando eu falo quem eu sou, até meus filhos falam assim, mãe, você passou por isso. Sim, eu passei por isso. Então, é quando você realmente sabe quem você é, de verdade. Isso é muito importante, você saber quem você é. Quando você sabe quem você é e sabe quem está com você, que é o excelentíssimo Pai, nada te abala mais. Fala para mim uma coisa. Quem é Eliane Aquários? Eu sou quem eu sou. Eu sou uma filha do Senhor, abençoada. Todos os caminhos da minha trajetória, eu estive com Ele, estou com Ele. Amém. Ele habita dentro de mim. Então, Uau. eu sou a filha do Pai. Uau. Perfeito. Então, nada me falta. Perfeito. Que firmeza falando isso. Isso é muito importante quando a gente assume a nossa identidade, que a gente sabe quem a gente é, de onde a gente veio e por que e para que a gente veio. Qualquer um aí fala com essa firmeza que ela falou aqui para mim. Porque na hora que eu falei quem é Eliane Aquários, ela se encheu de um poder para falar com a boca cheia. E isso faz total diferença quando você se permite ser quem você é. E você permitiu, por isso que Deus ainda tem muita coisa para você. Isso tudo que você está vivendo é só a pontinha do iceberg. Não é nem a sombra do que há de vir. Eu tenho certeza. Eu confio nele. E eu falo assim que Deus, ele tem mostrado assim muito na minha vida desde sempre. Porque para chegar onde eu cheguei, eu não tive apoio assim para falar assim: "Ah, você teve apoio de alguém que você não". Eu vi o Richard, ele foi o cara que eu desejei ser, e todo o caminho foi acordando cedo, né? O processo. O processo, viver o processo, né? 3h30 da manhã era o horário que hoje eu falo assim: "Ah, eu quero dormir mais tarde", mas eu não consigo mais. Porque a minha mente já se preparou. Porque foi um desejo tanto para desconstruir isso, hoje é difícil. Sim. Então, hoje eu falo assim, eu não tenho mais tanto horário, assim, eu não preciso, mas assim, o meu processo foi de acordar 3h30 da manhã para fazer com que tudo desse tempo, para que tudo eu fizesse aquilo que eu planejei. Então, é muita dedicação, é muito estudo, é muita determinação. E nesse processo, Michele, você está sozinho. É você com você mesmo. O desafio, ele é único e ele é seu. Então, assim, eu vivi esse processo, né, vencendo um dia de cada vez. Fala assim, todas as pedras que jogaram em mim, que no meio do caminho, se jogam em você, te acusam, te julgam,
eu sempre fiquei focado em um único propósito. Então, você vai falar desse propósito pra gente. Você ficou curioso, conhecer um pedacinho do processo dela e agora ela vai entrar falando aqui o que rege esse programa, propósito. Depois dos nossos comerciais, fique aí para você conhecer um pouquinho do propósito dessa querida Eliane. Voltamos já. Estamos de volta aqui em Propósito em Movimento com Michelle Leme, pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E antes da gente dar continuidade no assunto, eu queria agradecer aqui a Mabel Lousado por esse mega maravilhoso que ela tenha feito para mim. Toda semana ela dá uma repaginada aqui no meu mega. Aqui o colar da Butterfly Verônica com as pulseiras. É que vocês não conseguem ver, depois eu ponho no meu Instagram. Gratidão. Bordado aqui na madrepérola, coisa mais linda. Depois eu coloco o arroba dela lá para você também. Voltando aqui para o nosso propósito, falando de propósito, porque esse programa é sobre isso. Eliane, fale pra gente um pouquinho o que é esse propósito que você falou pra gente. Esse propósito lá para a menina do interior, quando resolveu sair da Bahia para enfrentar uma cidade grande como São Paulo, o propósito eu queria ser rica. Porém, dentro de mim, eu falava assim, eu já sou rica, porque o sol nasce para todos. Sim. Falta dinheiro. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Então, eu preciso focar. Qual era o meu foco? Era sair de lá. Eu saí de lá, cheguei em São Paulo, qual era o meu foco? Arrumar um emprego. Arrumar um emprego, qual que era o outro foco? Conquistar o maior número, né, de amigos, né, para conectar negócios. Então, era o quê? Eu queria ser gerente do banco. Então, eu consegui ser gerente do banco. Uau! Consegui ser gerente do banco. Depois, eu queria ter a minha empresa. Eu consegui abrir minha empresa. Uau! E depois, eu falei assim, eu quero comprar empresas pequenas, deixar ela num nível de faturamento e vender ela igual o filme do Richard. Ou comprar empresas quebradas, que eu sabia, aprendi o know-how do banco, né, os ativos, passivos, entendi o negócio bem, tenho essa facilidade hoje para ler qualquer empresa, qualquer dificuldade de qualquer empresa eu consigo ler hoje. Graças a Deus, eu criei um know-how, uma expertise nisso. Uau. Então, isso me ajudou muito. Então, foi comprando empresa, vendendo empresa, para chegar onde eu cheguei. Então, foi dando consultoria. As consultorias tornavam meus parceiros, sócios, eu acabava ganhando comissão, porque a empresa tinha um nível alto, alcançava, saía daquela dificuldade. Eu trabalhava no banco, então eu sabia que empresas que o banco, que tinha dificuldade financeira, perdia o crédito do banco, mas tinha capacidade financeira. Uhum. Então, essas empresas eu acabava indicando outros parceiros
para poder descontar boleto, cheque em clientes meus. Ali a gente criava um vínculo entre ambos, eu conhecia os dois nichos e ali eu virava depois sócia, ajudava a empresa a crescer, entendia, né, conectando, por que uma empresa desconectou, por que ela chegou num resultado e depois ela está com dificuldade financeira. Ele desconectou da empresa em algum momento, ou ele vendeu para alguém, ou ele não cuidou dela, ou algum momento houve uma desconexão. Então, quando eu conecto novamente a empresa com o criador, ou com quem comprou, ou com quem herdou, então existiu um amor novamente. Então, é só fechar as torneiras, entendeu? Entender o ativo, pegar os clientes novamente, ver como que ela chegou, criar essa conexão entre empresas. Então, e aí eu virava sócia da empresa. Uau, olha que diferente. A pessoa lá do interior já tinha essa visão. E se você me falar para mim que foi através do filme, tudo bem. O filme foi o gatilho. Sim. Né? Mas a visão de águia, isso é uma visão de águia, né? Ela é um dom e esse dom é dado por Deus. Não é qualquer pessoa que assiste um filme e consegue ter essa realidade, essa visão, essa, né? Vislumbrar lá o futuro através dessa percepção. Consegue ter essa percepção quem tem ali uma visão de águia. Então, posso dizer que você tem visão de águia para os negócios? Pode dizer. Eu digo assim muito que eu me sentia, naquela época, com o conhecimento que eu tinha da época, que Deus estava me vendo e eu precisava mostrar o que eu queria de verdade para Deus. Eu sempre achei que Deus está lá me vendo, mas assim, a minha cabeça era assim, Deus está lá me vendo, então eu posso fazer isso, está do meu lado. Então eu sentia essa proteção sempre que Deus estava me vendo o tempo todo. Então eu sempre fiz as coisas muito segura. E se der errado, Deus está me vendo, Ele vai me mandar alguma coisa diferente para eu mudar. Então o que acontecia? Quando eu colocava aquela empresa com faturamento que o gestor, o diretor, o presidente queria, eu vendia a minha parte para ele com o valor que eu queria. Olha isso. Você já conseguia fazer, né, essa negociação ali. Uhum. Nossa, que bacana. E geralmente eu achava um outro sócio, alguém que eu conhecia, que queria ser sócio da empresa, e eu vendia a minha parte, ou o próprio dono mesmo gostou tanto, ele conectou novamente tanto com a empresa dele, que depois ele queria comprar a minha parte. Porque eu entrei sem ganhar nada, né? Sim, sim. Depois eu fiz ela crescer. E você faz isso até hoje? Hoje eu não faço mais tanta consultoria, não. Hoje eu falo para ti que eu estou vivendo mais o legado da minha história. Você está desfrutando. Hoje eu estou desfrutando, né? Fala pra gente agora, a Eliane Aquários hoje. Qual é o seu propósito de vida hoje? O meu propósito de vida hoje, da Eliane, assim, eu quero ser conhecida, palestrante internacionalmente e quero concluir, né, 80 livros até 2027. Quantos livros você tem? Não, são Tenho 16, 24. 24. Até 2017, 80 livros. Vocês acham que ela consegue? Em 2027. Vocês acham que ela consegue? Ai. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Fala pra mim, qual que é o livro mais queridinho, assim, que você... Firme Seu Poder, Eu Sou, né? O nome do livro, Eu Sou. Firme Seu Poder e Conquiste o que você quiser. Eu vou depois no meu Instagram também deixar lá a capa do livro, o link para vocês verem esse livro dela. Ele fala do quê? Ele fala sobre tudo que você quer estar dentro de você, porque tudo já existe. Sim. Então, aonde que está drenando a tua energia? O que você precisa fazer dentro de você? Porque nada é o outro, é você. Sim. Então, você também atrai aquilo que tem dentro de você. Quais os pensamentos que estão dentro de você? O que você acordou hoje? Qual foi o planejamento? O que você acordou? O que você pediu para Deus? Você não pediu nada? O que você vai receber se tu não está pedindo? Deus, você tem que falar com Ele. Está dentro de você o tempo todo. É você ali comunicando com Ele. Então, o livro ele vai falar que tudo já existe. Só que aonde você está drenando energia? Qual é o ponto que você precisa modificar? Perdão, gratidão. O que você não está enxergando? Olha que bacana. E o livro te dá um direcionamento? Ele te dá um direcionamento para você se olhar. Porque às vezes a gente reclama do outro. Sim. É muito fácil, né? Cômodo. Mas você, tudo é sobre você. A alegria, ela é sua. Os pontos de vista, ele é seu. Tem a escassez, tem várias coisas que você pode dizer, culpar o universo, culpar quem você quiser. Terceirizar o problema que tá aqui, né? Entendeu? Mas a procrastinação, ela é sua. E você pode mudar isso todo momento quando você deseja mudar.
Então fica deixa para o livro, né? Quem quiser mudar. Qual que é a sua rede social? @eliane.aquarius. Bem simples, @eliane.aquarius. Aquários. Lá vai ter todos os livros que ela tem, toda a trajetória dela. A Eliane agora é a nossa embaixadora da paz. Fala um pouquinho dessa cadeira, né? Honoris Causas também. Fala pra gente. Eu recebi várias premiações mês passado, né, de honoris causa sobre doutora em psicanálise, porque eu também sou psicanalista, Meu né? Deus, essa mulher tudo! Embaixadora, faço parte da ECLAN, né, da Academia de Letras. Olha que Então, bacana. assim, a gente está fazendo movimento. Estamos bem representados. Bem representado, fazendo movimento. Então é isso, a gente eu falo assim que é um degrau de cada vez. Isso que eu reparei na sua história. Você sempre veio contando ali pra mim, galgando um degrau. É um degrau de cada vez. Né? O posso te ajudar, de gerente a banco. E você entender você, sabe, Sim, Michele? sim. Quando você olha para dentro de você e você pergunta quem eu sou verdadeiramente, quem eu sou, né? Como eu quero ser vista. É muito importante. Pede uma criança para olhar para você e pergunta, como você me vê? Isso é importante, porque criança não tem filtro, né? A criança não tem filtro. Ela fala, ô tia, você tá... E nem, até minha filha uma vez falou, mamãe, você tá comendo demais. Ela me viu a barriga. Falei, então quer dizer, o pessoal tem filtro, é político, ela não. A criança, ela é sem filtro. Então, a dica é essa, E né? é muito importante você pedir esses feedback, como você me vê? Como você me vê? E aí você projeta como você quer ser visto. Quem é você? Você começa a fazer ali um direcionamento, né? Exatamente. Uma autocrítica, uma autoanálise, e consegue ali, através disso... O filme Uma Linda Mulher, eu morava na Bahia, eu vestia de um jeito. Depois daquele filme eu falei, eu quero ser vista desse jeito. Quando você se veste adequada, né, nos locais que você quer ser vista, você tem, mas você não pode também fingir, porque as pessoas te veem o tempo todo. Sim, Então, percebe. você tem que mudar de dentro para fora. Como você quer seguir a sua vida? E mudar 100%, E né? mudar De 100%. coração. Você não pode se fingir, fazer uma coisa momentânea. Não, é uma mudança de dentro. Como eu quero ser vista. E você vai ser vista em qualquer ambiente. Está no supermercado, na praia. Como que você quer ser vista? Olha que legal. E ela falou pra gente aqui que quer ser conhecida como palestrante internacionalmente. Ela quer ser conhecida? Não, gente, ela já tá sendo conhecida. São 33 países, mas a gente não está satisfeito. A gente é filho de Deus, a gente sabe que pode mais, né? 33 países, vocês escutaram isso? Então ela não só quer ser conhecida internacionalmente, que ela quer ser conhecida pelo mundo, né? Fala pra mim, pra onde que você tá indo agora? Amanhã? Eu tô indo para Londres, fico em Londres até o dia 29, depois eu vou para Guernsey e Nova Jersey, né? Eu vou ficar lá. Guernsey você teve da outra vez que você me mandou aquele vídeo, lá é uma ilha né? maravilhosa, é uma ilha de bilionários, a energia daquele lugar é incrível, e eu disse que eu não aceito nada menos do que ter uma casa naquele lugar. Não, mas você vai ter, porque eu te conheço o quê? Vai fazer um ano, não, já fez um ano, Já fez né? um ano, sim. E já é a segunda vez que você tá indo pra lá, né, nesse ano. Olha, não, eu já... Mais vezes, já eu vou a foi? cada 2 meses. Eu vou a cada 2 meses. A cada 2 meses, gente, da Bahia direto pro mundo. Para uma ilha de bilionários, tá? E você palestra lá? Palestro. Então você já é conhecida Mas ainda internacionalmente, falta mais. mulher. A gente pode mais. A gente sabe que pode mais. E você, quando vai pra lá, você fala do quê? Eu falo sobre os poderes. A minha história, por incrível que pareça, eles querem storytelling e falar sobre os poderes das conexões, como você chegou naquele resultado, nascendo da onde, o ambiente que você viveu e o ambiente que você quis estar. É isso que eles querem, eles não querem saber mais nada, a não ser a tua história. Mas você sabe por que eles querem sempre saber essa história? É porque eles acham, gente, que tem um passe de mágica, né? Eles tentam descobrir ali os códigos, né? Um passe de mágica. O que essa mulher fez para estar onde está? Então eles ficam ali tentando sugar ao máximo. Por isso que as pessoas gostam tanto de histórias, para poder entender. Também, né, o mas eu caminho, já acho ali também, Michele, desculpa te atrapalhando. Não, eu, fica à vontade, eu o acho, programa é seu. eu vejo ali muito, né, que eu sinto que eles querem sentir a energia do você contar. Sim. Isso eu acho que eles ficam maravilhados e eles conseguem te conectar essa energia. Eu acho que eles buscam muito isso, porque o europeu ele é um povo mais frio.
Porque Sim. nós, brasileiros, eu acho que a gente é privilegiado nessa energia. Quando a gente fala da alma mesmo, Isso já é do brasileiro, do né? O brasileiro. brasileiro tem isso, ele fala ali com a emoção, e às vezes tem hora que você fala, eu me arrepio aqui, isso é você, os outros convidados que eu tenho, a pessoa fala, eu já vou me arrepiando, porque além de falar com emoção, a gente sente com emoção também, então isso aí é nato nosso. Uhum. E quando você vai para lá, você palestra para europeus mesmo, ou para brasileiros que estão lá? Europeu. Europeu? Europeu. Menina, que bacana. Você fala quantas línguas? Ai, alemão eu entendo bastante, mas o inglês. O inglês, aí você palestra em inglês. Às vezes eu palestro em inglês, às vezes eu palestro em português e eles usam um aparelhinho. Né? Mas é o que você falou, a energia É a da energia, pessoa. é a energia. Então, energia. você teve já esses vários convites, né? Uhum. Para lá. E além de lá, você vai palestrar onde mais? Olha, eu acho que eu vou na Suíça, vou na Alemanha, vou ficar uns dias na França, né, trabalhando. Mas a gente também conecta bastante, né? Que delícia. Você fez bastante conexão para lá? Tenho Tem bastante conexão. alguém poderoso assim que você... Tenho. Não posso falar o nome, mas tem pessoas poderosas. Tentando Muito poderosas. Um dos maiores bilionários do planeta. É uma das pessoas que eu tenho uma das maiores conexão, por incrível que pareça. E eu me conectei em agosto do ano passado na Ilha da Madeira, lá onde nasceu o Cristiano Ronaldo. Ai, que chique! Que bacana, uma brasileira fazendo história fora do país, com tanta garra, tanta determinação. Já passou, né, por várias coisas, por um caminho aí estreito, mediante tudo que nós também já passamos, conseguiu vencer. E hoje está aqui contando essa história tão magnífica para a gente, tão poderosa pra gente, mas eu tenho, assim, orgulho de ser sua amiga. Eu tô falando isso, gente, porque, assim, ela vai pra Europa amanhã, né? Isso. Só que eu tinha feito convite para ela palestrar no sábado no meu evento aqui em Alphaville, porque ela já palestrou num outro evento meu. E, assim, quando ela chegou, eu falei, meu Deus, que mulher. Ela já desceu o banner dela de 2 metros de altura, já abriu a mesa, sacou os livros, parecia uma artilharia, com os livros. Falei, meu Deus do céu. Hoje você está em Gramado, né? Moro em Gramado, sim. Ela vai contar essa história pra gente, né, agora, de como ela foi parar em Gramado. Depois ela vai contar pra gente um pouquinho da trajetória dela fora do país, tá? Você ficou curioso? Depois dos nossos comerciais, a gente volta para ela contar mais um pouco e fica esperto, pega papel e caneta para anotar aqui o storytelling e as dicas que ela vai deixar para você que quer seguir esse caminho também. Voltamos já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Não se esqueça, gente, de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. E agora, Eliane, fale pra gente um pouquinho da sua terrinha, que hoje você não tá mais aqui na Grande São Paulo, você tá em Gramado, né? Fala pra gente da sua trajetória ali em Gramado. Gramado foi um presente de Deus. Quando eu me separei, né, de um casamento de 22 anos, eu decidi ir morar no Rio Grande do Sul, largando tudo em São Paulo e recomeçando do zero. E daí eu queria saber realmente mesmo se eu era boa de conexão, se a idade também ajudava, me desafiando, e eu consegui. Eu falo assim que quando você tem essa vontade dentro de você, qualquer lugar. Quando você sabe a sua identidade, né? Quando você sabe a sua identidade, exatamente. Sabe as palavras. Então, assim, eu tive essa vontade de morar em Gramado. Quando eu me separei, vou recomeçar. Não quero voltar para a Bahia, eu quero uma nova cidade. Aí quero morar no Rio Grande do Sul. As pessoas falam assim, meu Deus, no Rio Grande do Sul, o pessoal preconceituoso. Não tem nada a ver. Mostrou, eu não carreguei isso comigo. Não carreguei. Né? E lá, a grande maioria, lá 50% é alemão, 40% é italiano. Eu fui muito bem recebida. Tudo é dentro de você. Sim.
Entendeu? Quando você já cria expectativas maravilhosas, já criei. 100% maravilhosa? Não, porque a gente precisa passar os perrengues no dia a dia, porque ele nos fortalece, até para a gente buscar novos ares. Então, Exatamente. assim, foi um desafio morar em Gramado, mas hoje eu sou uma empresária fortalecida, reconhecida, conhecida. Meus filhos nasceram lá, tenho 2 meninas, fertilização in vitro, que nasceu em Gramado, filha de alemão, então, assim, de uma cultura já alemã maravilhosa. As minhas filhas falam um pouco alemão. Então, assim, foi um recomeçar sem ajuda de ninguém. Foi Deus, eu e vontade. Olha E o isso. desejo de fazer, acordando cedo, focada, determinação. Não existe mágica, gente. Existe vontade. Existe assim, ó, tem que fazer o que tem que ser feito. E vida que segue. E fazer com amorosidade, com alegria. Tudo é E vontade. quanto tempo você está aí em Gramado já? Estou em Gramado desde 2008. Desde 2008? Suas meninas têm quantos anos? Eu tenho 9, 7 anos. Oh, meu Deus! E elas viajam com você ou não? Às vezes, nas férias, sim. Em setembro, uma delas quer passar o aniversário na Disney de Paris, né? Lá da França, né? Então, vou estar com elas lá na França no aniversário. Mas o resto estudam, né? Só na fase de aprendizado tem que elas viver o processo dela e eu viver o meu processo. Isso é verdade. Porque isso me faz bem. Isso é muito importante. A mãe ter essa consciência que o filho não faz parte dele o tempo todo. Ele tem a vida dele, viver o processo deles, e a gente viver o nosso. Isso é um cuidado que eu tomo também, porque senão a gente quer assumir tudo pra gente. Daí você não dá conta também, né? Não, a gente nem precisa, né? Não, eu Nem quero, precisa. é isso aí. E eu preciso fazer uma pergunta para você, pessoal que tá curioso aqui. Qual recado, qual conselho que você daria? Eu não digo só para as mulheres, tá? Eu falo mulheres porque é mais desafiador para a gente conseguir voar grandes voos, mas não para pessoas determinadas. Então, eu vou falar pessoas em geral. Qual o conselho você dá para pessoas que querem trilhar um caminho de sucesso, que é o que eu vejo aqui na sua vida? É o perdão. A gratidão e o perdão. Quando você sabe quem você é e você perdoa você em primeiro lugar, né, é o início do reconhecimento, do conhecimento sobre quem você é. E ser grato todos os dias. As pessoas esquecem de agradecer esse momento, o sol, por onde pisa, por onde você anda, o que você come. Isso é muito importante, você ser grato. Eu sou grata a tudo na minha vida eu agradeço. Então, eu tenho essa alegria dentro de mim, embora vocês me vejam assim séria, mas foi a vida que me preparou. Estou desconstruindo isso para ser mais alegre, porque eu foquei tanto naquilo que hoje eu desconstruo, não quero mais ser. Eu já consegui chegar onde eu cheguei, onde eu quero, financeiramente. Então, eu preciso ser mais leve comigo. Então, eu hoje também desconstruo muitas coisas que eu construí para chegar lá. Porque essa leveza da vida também me falta. A gente está sempre em busca. Sim, Então, a gente está sempre em busca. Então, busca mais essa alegria dentro de você, que eu falo que eu fui focada tanto no resultado, que nesse meio do caminho eu deixei essa alegria, de ser alegre mesmo, de pisar no chão, de correr, de brincar com você mesmo. Então, falta muito isso, que eu acho que isso é muito importante. Leva a vida com amorosidade. A família é a tua base. Quem está com você todos os momentos, essas são as pessoas mais importantes. Que eu falo assim, quem eu não posso magoar a minha base, meus filhos, minha casa. Esses eu não posso magoar, eu não posso deixar de dar atenção. Todo momento, se alguém, eu falo para os meus filhos, todo mundo pode me mandar o WhatsApp, mas vocês não precisam mandar, vocês me ligam. Que meu tempo para vocês, ele vai estar sempre, 100%. Posso não atender nesse momento que a gente está, mas saiu daqui, eu vou dar prioridade para eles. Então, minha família, minha base, eles são minha atenção de 100%, que eu não deixo, que eu não é um escape, eles são 100%. O restante a gente leva. Olha isso, gente. São valores, né? É. Valores e princípios, assim, que são inegociáveis. E isso faz parte do seu propósito. Do meu propósito. Ter ali aquela base, né? Sabe quem teve aqui semana passada? A Camila. A Camila é maravilhosa, A Camila né? foi um presente que a Eliane me deu no meu evento. E ela tá, assim, inspirada aqui na nossa amiga Eliane. Mas a história dela também é de muita superação, né?
Eu não conhecia. Aí ela fez o livro Aham. e ela falou pra mim, Mi, lê esse livro que você vai conhecer um pouco da minha história. Sem mentira nenhuma, Eliana, eu li aquele livro chorando. Eu terminei em 2 Removendo a dias. cicatriz, né? Isso. Ela teve aqui, a gente mostrou. Aham. Eu li aquele livro chorando, porque ver a história dela. E agora viveu outro milagre, né? Não sei se você ficou sabendo o que Da aconteceu com cirurgia, ela. né? Que ela fez Sim. cirurgia, sim. E ela viveu outro milagre. Eu falei assim, Camila, Deus tem muito propósito na sua vida. É. Tem muito propósito na sua vida. Eu acho ela muito forte, muito Muito forte. forte. Muito forte. E assim, foi um presente que você me deu, né? Então eu também tenho que agradecer você, porque se não fosse você. É isso que eu falo, conexão. Conexão. Às vezes, a Eliane me conectou com a Camila, que me conectou com a outra pessoa, que me conectou com a outra pessoa. A Camila já se conectou com a Mari, foi para a Bahia, não, para Salvador, lançar o livro. Então, assim, as conexões, elas vão formando uma corrente. E eu conheci a enorme. Mari Mendes no dia da palestra, na sua palestra. No meu evento, No né? seu evento, incrivelmente. Eu sou apaixonada pela Mari Mendes. Gente, a Mari Mendes é uma pequena, grande mulher. Uma pequena, grande Nossa mulher, Shakira cheia de histórias brasileira. e valores. Bahia saiu de lá também, com dificuldade para ser o que ela é. Uma perfumista, escritora excelente, maravilhosa. Excelente, com um projeto lindo agora. Então, assim... E ela é inteligentíssima. Meu Deus do céu. Ela eu vou trazer ela aqui ainda para ser quando ela estiver aqui. Bem, Mari Mendes. E como você falou muito de gratidão, eu estou aqui para agradecer você. Obrigada, né, por você ter cedido o seu tempo. Ela está de viagem marcada para Londres, então ela está aqui de passagem mesmo. Ela chegou ontem, veio aqui pro programa, amanhã ela já está indo. Eu falei, eu preciso fazer esse programa aqui na grade dela, Eu vim porque com muito é uma carinho, honra. porque eu tenho que te agradecer pelas conexões que veio também de você, pela pessoa Michele, que eu aprendi a amar, respeitar. Você é maravilhosa. Nós somos, você Nós também. somos maravilhosa e eu te admiro. E, gente, tem que curtir, compartilhar, assistir, divulgar. Isso. Porque a Michele é sucesso. Ah, meu amor, obrigada, viu? Obrigada. Gente, esse programa vai ao ar toda quinta-feira, às 18 horas. Se você não acompanhou desde o começo, acompanhe, porque aqui é a história de uma querida. Olha quem fala, outra querida maravilhosa. Ó, 24 livros, vai bater 80 livros. Eu vou ler um por um e espero ter você aqui de volta, viu? Sim. Gratidão Eu que e agradeço. gratidão vocês por Muito ter nos obrigada. assistido, ter ficado aqui com a gente. Não se esqueça, tá? Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo!